suplicou-lhe o que fora endemoniado que o deixasse entrar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos admiraram. Olha que coisa linda, né? Essa mensagem aqui, ela assim me tocou muito. Vocês já observaram que o jovem rico, o que ele pediu para Jesus? Para seguir Jesus. Não tem um tema que o jovem rico queria estar com Jesus, andar com Jesus? E Jesus conversando com ele, o jovem rico falou que guardava todos os ensinamentos de Jesus, os mandamentos. Aí quando Jesus falou para o jovem rico: vai, vende o que você tem, dê aos pobres e me siga. Ele não fez aquilo, porque ele tinha a vida dele presa aos materialismos. É isso, nós conhecemos esse texto. Mas você observou aqui no texto que Jesus falou para aquele homem: vai, você não vai me seguir. Você não vem para perto de mim, para andar comigo. Mas você vai para a sua casa, para a sua família, para os seus parentes. Eu fico imaginando a mãe e o pai desse homem, desse rapaz, e não diz qual é a idade dele. Chegando esse homem na casa dele. Já parou para imaginar uma coisa dessa, uma cena dessa? Uma mãe que tem um filho a vida toda doente, com tantos problemas que nenhuma cadeia segurava, nenhuma algema segurava, e agora de repente esse filho entra pela porta e chama pela mãe dele e pelo pai. Que cena que não deve ter sido, né, minha irmã? A mãe vê o filho perfeito juiz. Jesus falou o que para ele? Vai para a tua casa. Porque vocês já observaram que no Evangelho, na pregação do Evangelho, as pessoas estão preocupadas muitas vezes em ir. Já ouviu isso? Vá, sair pregando por aí. Mas para que sair pregando por aí se está precisando na casa dele? Primeiro, o que Jesus... A Bíblia nos ensina que a nossa família é prioridade. A nossa casa é prioridade. Porque imagina você, irmão e irmã, hoje deixar esse mundo, ir para o céu com Cristo Jesus, e chegar lá, olhar para trás, ficam as pessoas que você tanto orou, tanto lutou por elas, para trás. Aí eu pergunto para você, o céu ia ser um lugar bom? Para mim e para você? Não ia ser um lugar bom. Porque as pessoas que verdadeiramente nós amamos não estão lá. Qual foi o esforço que você fez? Ele vai dizer, você correu em tudo quanto é lugar, mas você esqueceu de sua casa. Não é verdade o Evangelho assim? Mas Jesus fala para o Geraseno, vai para a tua casa. Deixa a tua família te ver. Eles precisam conhecer Jesus através de você. Eles precisam saber o que Jesus fez com você. Só basta Cristo, as pessoas olharem para ele, para o Geraseno, né? Legião, já ia ver no rosto dele, já ia ver no semblante dele, já ia ver outra pessoa. Por quê? Porque um coração alegre formoseia o rosto. Uma pessoa que é contente ao lado de Jesus, que era o Geraseno, ele sentava do lado de Jesus, para escutar Jesus ensinar. Então, quando a pessoa se depara com Cristo, sente ao lado de Cristo, ele alegra o seu coração. Está preocupado lá fora. Porque a Bíblia diz que Deus é quem cuida de todas as coisas. É Deus que providencia todas as coisas. E o Geraseno agora volta para casa, em perfeito juízo, e começou a proclamar, e as pessoas começaram a acreditar nele. Pai, a mãe, os irmãos, não fala a Bíblia que ele tinha, mas acredito eu, nós já somos aqui adultos o suficiente para saber que ele devia ter um pai e uma mãe, um primo, né? Uma prima, uma tia, alguma coisa ele tinha que ter.
e a transformação dessas famílias através do que Deus Jesus fez com aquele homem. Eu estava lendo o livro de Eclesiastes, e o livro de Eclesiastes, ele é a experiência do rei Salomão, um homem de muita sabedoria, que viveu experiências extraordinárias, maravilhosas. Mas ele lá perto do finalzinho do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, ele já diz: a soma de tudo, guarda os ensinamentos, os mandamentos e teme a Deus. Você quer ter vida boa? Você quer viver bem? Você quer ter paz? Tema a Deus, porque o demais coisa Deus proverá. Mateus 6,33 diz: busca primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo lhe será acrescentado. Observe que o tema diz, no versículo 5 do livro de Marcos, capítulo 5, versículo 5, diz assim: andava ele de noite e de dia clamando. Ele clamava por quê? Ele estava pedindo o quê? Socorro. Ele não estava aguentando a vida dele. Ele estava pedindo por misericórdia, alguma coisa tem que ter feito. E Jesus sabia daquilo. Porque quando Jesus entra no barco, olha o que Jesus fez. Preste atenção, preste bem atenção, irmão, na leitura, que é para a gente entender como o inimigo das almas trabalha para impedir que as coisas aconteçam. Se você, o capítulo 4 de Marcos, no versículo 35, está dizendo o que aí? Jesus acalma o quê? Uma tempestade. Jesus, ele entra no mar para cruzar, para chegar até esse homem que estava com problema. Jesus cruzou o mar. Entendeu? Jesus atravessou o mar e a tempestade agora começou a se agitar. Os problemas aconteceram. Por quê? Provação. Era um teste na vida de Jesus e para os discípulos. Para que o homem que fosse receber a bênção e queresse religião, não recebesse a bênção. Eles passaram por uma tempestade. Mas a persistência de Jesus, ele alcançou o coração daquele homem. E agora o homem começa a proclamar em Decápolis, anunciando as boas novas. Todos o admiravam. Todos começaram a olhar para ele e vendo tudo que Jesus fez com ele. Lembra de Marta e Maria? O que Maria estava fazendo? Sentada aos pés de Jesus. Eu lembro que eu tenho um dos meus irmãos, eu acho que eu já contei isso aqui, ele tinha deficiência visual. E meu irmão, ele andava muito com esse irmão para Salvador, encaminhando ele para cirurgia. Eu acho que eu já contei, não lembro se eu já contei isso aqui. E chegou um tempo que ele fez a cirurgia de catarata, ele já tinha 19 anos. Ele fez a cirurgia e ele voltou a enxergar. E meu irmão, minha mãe, o pessoal disse que a alegria dele era tão grande, 19 anos de idade. Meu irmão chorava, minha irmã era já mais velha, devia ter, hoje eu estou com 49, vamos dizer que meu irmão tinha 30 e alguma coisa de idade, eu era criança, e meu irmão, esse meu irmão passou a enxergar. Meu irmão mais velho, o segundo mais velho, disse que chorava no meio do povo, de ver a alegria do meu irmão, que tinha voltado a enxergar. Passou a enxergar, porque ele tinha catarata de pequeno. Quando nós fomos para a escola, para a aula, eu tinha 5 anos de idade, eu e ele, e lá na escola foi que descobriram que ele não enxergava. Minha mãe já tinha percebido, com certeza meus pais já tinham percebido, mas deixou ele para a escola comigo, Foi eu e ele no primeiro dia de aula. Eu lembro que ele estava sentado um pouquinho atrás de mim, na cadeira atrás, e o amiguinho que estava do lado percebeu, não sei quem era essa criança, e falou: professora, Reginaldo não enxerga a letra não.
ele não está vendo, né? O menino falou. E eu olhei para trás, surpreso que eu não tinha percebido, eu não tinha percebido a deficiência do meu irmão. Eu era pequenininho, com 5 anos, meu irmão tinha uns 6, 7 anos, ele é quase 2 anos mais velho que eu. Eu não percebi aquilo. E ele começou a ter dificuldade ali. Ali a gente foi percebendo. Né? E ele não foi mais para a escola daquele dia em diante, porque ele não conseguia enxergar. E o que era? Catarata. Coisa simples, né? Hoje é simples. Mas há tantos e tantos anos atrás a dificuldade para a cirurgia de catarata era muito grande. Hoje faz cirurgia com facilidade. E meu irmão fez a cirurgia, passou a enxergar com clareza, um cisquinho que caísse no leito ali, ele estava enxergando. Amém. Né? Imagina a alegria de minha mãe no coração dela, quando ele entrou em casa, vendo tudo, pulava e chorava muito. Eu estava em São Paulo, eu estava para fazer uma cirurgia em São Paulo. Eu era criança ainda, tive um acidente com uns 12 anos de idade, e eu ouvia as histórias, e a alegria dos meus irmãos de ver ele voltar a enxergar, né? Deixando, se libertando de algo que estava aprendendo, né? A dificuldade na visão. Quando eu olhei para esse texto, meu irmão, eu lembrei, isso falou forte ao meu coração. Eu tinha em meu coração pensamentos, né? Vontade e preocupação, entre aspas, de sair para ensinar de Deus, falar do amor de Deus às pessoas, e tinha isso no meu coração. E aos poucos Deus foi acalmando dentro de mim. Foi acalmando dentro de mim. Por quê? Porque eu botei meu coração, através da leitura, e me preocupar com a minha casa primeiro. Preocupar com a minha família. E me acalmar. E levar, sim, sempre. Porque o cristão, onde ele vai, ele é a carta de Deus. O apóstolo Paulo fala isso, né? Vocês são cartas de Deus. Olhando, vista pelo povo. Então, para onde nós vamos, as pessoas não veem apenas a pessoa que eu sou, mas procura ver o cristão, Cristo que há em mim, que há em nós. Legião, quando ele se libertou, a alegria foi tremenda na vida dele. De ver que estava livre. Ele andava por todos os lugares preocupado, clamando, tentando se libertar. Meus amigos, eu quero que vocês prestem atenção. Vamos lá para o livro de Eclesiastes, por favor. Olha só o que ele fala na conclusão. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento e atentando e esquadriando com os muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados. Como aguilhões e pregos bem fixados. As sentenças corrigidas, dadas pelo único pastor. Temais, filhos meus, atenta. Não há limite para fazer livros. Olha só, não há limite para fazer livros. E o mundo estudar é enfado da carne. De tudo que se deve ouvir, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Você sempre entende com clareza isso aqui? A suma da nossa vida é temer a Deus. Tudo é enfado, tudo é vaidade, não passa de vaidade, é canseira para a carne e para o corpo, como a gente está lendo aqui, mas ele tranquiliza a nossa vida. O pregador aqui, ele tranquiliza o nosso coração. Apenas tema a Deus e guarda os seus ensinamentos. Tema. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas ou más. Olha só. Então, o que ele está dizendo? Acalma o coração para viver, viva em paz, amem
Viva amando um ao outro em um único Espírito em Cristo Jesus. Qual é a conclusão para a nossa reflexão de hoje? Qual é a conclusão para a nossa reflexão de hoje? A conclusão é o seguinte: a nossa família, a nossa casa é a prioridade de Deus. A prioridade. E se na minha, na nossa, tem algo que não está agradando a Deus, que você e eu estamos vendo, acalme o coração. Acalme o coração. Eu imagino que a mãe de Legião, suponhamos que essa mãe ela tinha um temor de Deus no coração. Suponhamos que o pai desse homem tinha temor de Deus no coração. Só que ele não conseguia fazer o filho se aquietar. Mas ela fazia uma coisa. Talvez o pai fazia uma coisa. Orava a Deus. Clamava a Deus e juízo em sua cara. Para que Deus tivesse um encontro com aquele homem. E Jesus teve um encontro. As orações fixas, contínuas, nas nossas vidas, ela faz toda a diferença nesse mundo. Porque para o amanhã melhor, para um amanhã bonito, precisamos estar em paz com Deus, estruturar nossa família, conversar marido e mulher, filho, pai e mãe, porque a sociedade ela é ao contrário daquilo que Deus tem para reservado para ela. Muitas pessoas. E para que a sociedade no todo mude muitos aspectos, precisamos do temor de Deus e ensinar isso na nossa casa.